Olá, alunos das terceiras séries. Hoje nós vamos dar continuidade. Nós estamos estudando o ponto e a reta, né? Nós estamos falando só de ponto, né? A geometria analítica. Hoje nós vamos aprender... A gente aprendeu na aula passada a calcular a distância entre dois pontos, né? Você tem dois pontos no plano cartesiano e quer saber a distância entre um e outro. A gente aplicou o teorema de Pitágoras, lembra? Para aprender a calcular essa distância. Hoje, a gente vai aprender a calcular as coordenadas do ponto médio de um segmento. Geralmente é dado um segmento, de vez em quando se precisa fazer isso. É dado um segmento de reta A e B, tipo essa aqui, ó, nesse plano cartesiano. Tem esse segmento de reta aqui. Segmento de reta é um pedaço de uma reta. Reta, ela é imaginada como um conjunto infinito de pontos. É uma reta, né? E a gente pega um pedaço dessa reta, aí tem um segmento de reta. Aí esse segmento de reta, que eu representei por AB, pode ser qualquer outro ponto, BC, MN, PQ, enfim, não importa. O importante é que você tem dois pontos na extremidade e você liga esses dois pontos. Você tem um segmento de reta. Aí, o objetivo aqui é calcular o ponto médio. O que é o ponto médio? É o ponto que fica bem no meio, que divide o segmento em duas partes iguais. É o ponto médio. Esse ponto médio, aqui, ó, que eu vou chamar ele de M, eu posso representar ele por essas coordenadas. XM e... aqui, né? XM e YM. É o ponto médio do segmento. XM, YM. Para achar esse XM, que é a abscissa do ponto médio, e o YM, que é a ordenada do ponto médio, basta somar o x1, ó, x1 mais o x2 e dividir para 2, ou seja, soma as duas abscissas das extremidades do ponto A e B, divide por 2, porque eu quero o do meio, né? Então é só dividir por 2. E soma as ordenadas y1 mais y2 e divide para 2. Aí você vai ter a coordenada do ponto médio. Eu disse, como assim? Assim, ó. Imagine que aqui eu quero determinar as coordenadas do ponto médio do segmento AB. Aí esse A é o ponto, é de coordenada menos 1 e 4 e o B 5 e 2. Aí nós temos, ó, as abscissas, que é a coordenada do eixo x, que é menos 1 aqui do ponto A e 5 do ponto B. E tem as ordenadas, que é 4 do ponto A e 2 do ponto B. x1, x1, x2, y1, y2. Perceberam? Pronto. Como é calcular o ponto médio? Lá diz que é só somar as abscissas, menos 1 mais 5, soma as abscissas, menos 1 mais 5, e divide para 2. E para achar a ordenada do ponto médio, você soma as ordenadas dos dois pontos que estão nas extremidades, que é 4 mais 2 dividido para 2. É isso aí, ó. Como é calcular a coordenada do ponto médio? Soma as abscissas dos dois pontos que estão nas extremidades, divide por 2 e depois soma as ordenadas. As abscissas são os primeiros elementos que aparecem aqui, ó. A primeira coordenada, que é as coordenadas de x, do eixo x. E as ordenadas são as coordenadas do eixo y. Soma x com x, y com y, divide por 2. Pronto, é só fazer isso. Não tem segredo. Então, isso vai dar o quê? O ponto médio vai ser menos 1 mais 5. Menos 1 mais 5 é a conta de menos, subtração, porque são dois sinais diferentes. Vai dar 4 dividido para 2. E 4 mais 2 dá 6 dividido para 2. Dividiu, nós temos 4 dividido para 2 dá 2. 6 dividido para 2 dá 3. Nós temos o ponto 2 e 3. É o ponto que fica bem no meio, ponto médio do segmento AB aqui da questão do exemplo 1. Ficou claro, né? Não é difícil não, é bem simplesinho.
Só que aqui foi dado um outro tipo de problema para a gente resolver, no exemplo 2. Disse que uma das extremidades de um segmento, você tem um segmento aqui, ó. Segmento. Vou só representar ele aqui, não vou nem botar no plano, só para a gente entender. Você tem o segmento A e o segmento AB, né? Que está no ponto A e no ponto B. O ponto A, as coordenadas dele é 13 e 19. Sendo menos 9 e 30 o ponto médio. Aqui ele já deu o ponto médio, ó, o ponto fica aqui no meio. Ele já deu o ponto médio. É menos 9 e 30. E eu quero determinar, ó, calcular as coordenadas do ponto B, que é a outra extremidade. Eu quero saber quais são essas coordenadas aqui, ó. O x2 e o y2. Vamos chamar ele assim, né? Quanto é que ele mede? No caso, o ponto médio já deu. Não vou calcular, não, o ponto médio. Já tem o ponto médio. E tem a extremidade, o ponto A, e está faltando a outra extremidade, que é o ponto B. Eu já sei que, somando... Aí, para me achar esse x2, né? Se eu somar 13 mais x2, ó, veja bem. Se eu somar 13 mais x2 e dividir para 2, vai dar igual a quanto? A abscissa do ponto médio, que é menos 9. E se eu fizer a mesma coisa... Vamos fazer logo isso. Se eu fizer a mesma coisa no outro também, ó. Esse espaço está muito pequeno. Mas vamos fazer bem aqui, ó. Eu somei só as abscissas, ó. 13 mais x2 dividido para 2. Dá o quê? A abscissa do ponto médio. Depois eu faço a mesma coisa para as ordenadas. Vamos usar esse espaço para calcular só esse, senão não vai dar. Aí eu faço o outro bem aqui, ó. Aqui você faz assim, ó. Põe um aqui no denominador, eu já sei. Multiplica assim, né? Os meios pelos extremos. Você já sabe, regra de 3. 1 vezes 13 mais x2 vai dar a mesma coisa. 13 mais x2, que vai dar igual a 2 vezes menos 9, que dá menos 18. 2 vezes menos 9 dá menos 18. Para achar esse x2, basta passar o 3 para depois da igualdade. Vai ficar assim, ó. x2 é igual a menos 18. Aí 13 está positivo, vai negativo para lá. Menos 13. Menos 18, menos 13. Conta de... sinais iguais, né? Conta de mais. Então basta somar, ó. 18 mais 13 vai dar menos 30, 31. Achei o x2, ó. Falta achar o y2. Vamos fazer ele aqui, ó, na frente. Aqui, ó, o y2 é a ordenada, né? Então você soma 19, que é a ordenada do ponto A, a coordenada do eixo y, né? Soma com o eixo, não pode somar x com y, viu? É ordenada com ordenada. Então é 19 mais y2, traço feio, dividido para 2, dá igual a quanto? Dá igual a 30, que é a ordenada do ponto médio. Dá igual a 30. Faz o mesmo procedimento. Ó. Põe um aqui embaixo, aí você faz 1 vezes 19 mais y2. Dá a mesma coisa. 19 mais y2. E 2 vezes 30 vai dar 60. Então, para achar esse y2, basta fazer 60, 19 vai para lá, menos 19. 60 menos 19 vai dar y2 igual a 41. Certo? Muito bem, é isso aí. Tá aí os dois tipos de problema que você pode encontrar nesse exercício. Basta focar. Você viu que não é difícil, né? Para achar o ponto médio, soma as abscissas, divide por 2. Aí acha o primeiro lá, a abscissa do ponto médio. Para achar a ordenada, soma as ordenadas dos dois pontos. Divide por 2, acha a ordenada do ponto médio. Pronto, aí você tem as duas coordenadas. Abscissa e ordenada, x e y. E se estiver faltando uma das extremidades, é só fazer conforme esse exemplo.
Somou mais a outra que está faltando, dá igual a coordenada do ponto médio. Faz esses cálculos tipo esse, não tem segredo. Beleza? Então, copie isso aí. Você viu que a aula é bem simplesinha, porque é pouca coisa mesmo. Não tem muita coisa não. Copie isso aí no seu caderno e faça as atividades que eu vou propor para vocês.